Bom, olá, boa noite mais uma vez a todos. Um feliz 2021. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, né? Quem já assistiu o nosso primeiro episódio no ano passado da série do Mundo VUCA ao Mundo Bunny, sejam bem-vindos. E quem está chegando aí, conhecendo, também sejam bem-vindos. Essa é uma série criada por mim. Sou Alessandra Alckmin, faço parte da Escola de Palestrante, Comunicação e Negócios, e do Luciano Alto, que ele é consultor, depois ele vai se apresentar aí para vocês. E juntos a gente idealizou essa série para a gente explicar para vocês, assim, essa travessia que a gente está vivendo desse mundo VUCA que a gente viveu aí até um pouco tempo atrás, e aí com a chegada da pandemia a gente fez esse salto agora para o mundo Bunny. Muita gente não deve nem estar sabendo o que é. Mas eu vou convidar primeiro o Luciano para ele se apresentar e depois a gente já começar a bater esse papo hoje, cujo tema é liderança exponencial. Lembrando que a gente vai estar fazendo essa série, cada episódio é um tema que traz esse contexto de mundo, né? Ele está ligado a esse contexto de mundo, e são temas bem atuais, bem do futuro, para que vocês possam entender o que está acontecendo e se familiarizar cada vez mais com o Bunny que já chegando. Luciano, seja bem-vindo. Obrigado, Ale. Boa noite para todo mundo. Então, a gente está aqui, né, mais esse encontro aqui nessa série, né, que procura nos ajudar nessa caminhada aí, nessa travessia desse mundo VUCA para o mundo Bunny, né? Então, eu sou Luciano Alto, eu sou consultor. Hoje, me coloco aí à disposição das empresas como especialista em dores empresariais, né? Então, pela minha caminhada aí de executivo em várias grandes empresas aí, como Telemig Celular, Ambev, Claro, e depois como empreendedor também, já empreendi, fui sócio de uma agência de publicidade de sucesso, resolvi ir ao encontro do meu sonho, né, da minha realização, buscando ajudar empresas, né, e então me voltei para a minha própria consultoria, e hoje eu procuro ajudar as empresas a resolverem essas dores, né? Que são muitas e que a todo momento do negócio elas existem, né? Seja no início, na estruturação de negócio, sejam as dores de crescimento, sejam as dores de um reposicionamento que nesse novo mundo aí é necessário a cada momento. Então, junto com a lei, estamos aqui à disposição, né, para ajudar as empresas. Eu acho que também as pessoas hoje, no caso, vamos falar de liderança, né, ajudar os líderes também a entenderem melhor esse novo mundo, esse universo que está agora em construção, né, e ajudar as pessoas nessa travessia mesmo, nessa caminhada que a gente tem aí, considerando esse novo cenário, esse next normal que tá chegando aí. Que bom, isso mesmo, gente. Então, mais uma vez bem-vindos. Bom, para a gente poder falar hoje de liderança exponencial, né? Quem serão os novos líderes aí desse novo mundo, esses líderes do futuro? Eu quero falar um pouquinho sobre o que é o VUCA, contextualizar brevemente para quem não conhece, nem sabe o que é o VUCA, muito menos o Bunny. Mas eu vou ler eu vou falar sobre uma história que vocês vão entender um pouquinho quando eu vou falar de mundo VUCA, né? Há 2.500 anos atrás, Heráclito, que era o pai da dialética, ele dizia que era impossível entrar duas vezes no mesmo rio, que havia um sol novo a cada dia e que nada, absolutamente nada, era permanente, exceto a mudança. Então, hoje, né, a gente chamamos, né, nós chamamos até pouco tempo atrás de VUCA, esse mundo, né, que há milênios atrás, Heráclito, né, o pai da dialética, ele vislumbrou como que está em eterna transformação. Então, quando eu falo de mundo VUCA, né, gente, eu estou falando de um mundo, traduzindo, é um acrônimo, VUCA. Então, já traduzindo para o português, eu estou falando de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, esse era o mundo que a gente estava vivendo até pouco tempo atrás, né? Saindo lá de trás, né? Para quem vem da geração dos baby boomers ainda, até da geração X, que a gente vinha de uma estrutura mais sólida, né? Mais linear, né? Onde a gente
a gente seguia em frente e sempre conseguia fazer planejamentos a longo prazo, a gente não tinha essas redes sociais, esse inferno aí, né, do WhatsApp e afins, mas a gente estava vivendo uma estrutura sólida. E aí a gente entra no VUCA, o VUCA começou a se falar de VUCA na década de 90, né, quando porque é um acrônimo que surgiu no vocabulário militar americano, e lá eles já traziam eles definiam, né, os cenários de guerra como cenários voláteis, incertos, complexos e ambíguos. Ou seja, né, as coisas aconteciam inesperadamente, os planos e as táticas de guerras que eram feitas normalmente iam por água abaixo por causa realmente da instabilidade, da complexidade e ambiguidade do cenário. Então, aí o mundo VUCA, né, quando chegou lá, aí já se falava de VUCA naquela época, na década de 90, hein? Pensa isso. E aí, em 1998, o United States War College, ele apresentou o conceito de mundo VUCA no relatório de treinamento e educação de oficiais das armas, né, do século XXI dos Estados Unidos. Nesse relatório, eles colocaram as implicações do VUCA aí no cenário que eles estavam vivendo, e isso acabou vindo para o nosso mundo, para o mundo corporativo. Então, pensa aí que a gente viveu aí um VUCA durante bastante tempo, onde as coisas começaram a acontecer de uma forma muito mais rápida, acelerada, intensa, né, complexa demais, e a gente foi levando isso no piloto automático. Então, chegou a um ponto que estávamos girando aí em modo templosion, né, que é uma expressão cunhada por uma futurista chamada Ed Weiner, no livro dela chamado Future Think, onde ela diz que transformações muito grandes estão acontecendo e sendo atualizadas em curto espaço de tempo. Então, para eu não ficar muito no VUCA, eu só quero mostrar para você que é um VUCA em dados, né? Então, vamos imaginar assim, em apenas um segundo, 1 milhão de logins são feitos no Facebook, 41,6 milhões de mensagens são enviadas via WhatsApp, 3,8 milhões de buscas são feitas no Google, 4,5 milhões de vídeos são vistos no YouTube, 390 mil apps são baixados no Google Play e 87 mil pessoas estão tweetando. Então, em um minuto, essas coisas acontecem. A volatilidade aí do mundo VUCA. Claro que traz as complexidades, como aí foi a obesidade, pela quantidade de informação que a gente vem produzindo. Se a gente pegar aí o início da civilização até 2003, é infinitamente menor a quantidade de informação produzida de 2003 até os dias atuais. Então, a gente estava vivendo o VUCA, ok? Esse mundo complexo, ambíguo, maluco, muito rápido. E aí a gente cai na pandemia, que faz com que a gente entre dentro de um buraco ali, de um sistema pandêmico, onde a gente teve que aprender a se readaptar ao novo cenário, né? Então, a pandemia, ela acelerou o futuro, aí entre 5 e 6 anos, ela acelerou esse futuro, muita coisa aconteceu, a transformação digital, muita coisa a gente se adaptou a esse cenário digital, a gente começou a ver viver de uma nova forma, o consumidor mudou, o cliente mudou, e líderes, né, foram obrigados, né, diante desse cenário pandêmico, a se atualizarem e reverem as suas formas de liderança. Nós vamos falar mais para frente sobre esses novos líderes, mas eles enxergaram que, diante de um cenário como esse pandêmico, como é que estava o meu colaborador, né? Como estava a saúde mental dele, né? Como é que eu preocupei com ele que voltou para dentro de casa, como é que as empresas, os líderes se organizaram para cuidarem desses colaboradores. Então, essa foi uma grande responsabilidade dos líderes aí para entenderem o que estava acontecendo e se atualizarem. Então, a gente sai de um cenário de medo, de caos, de incerteza, a gente não sabia o que ia acontecer, né? A gente está vivendo ainda um pouco disso, mas a gente também viu muita coisa que aconteceu, né? O mundo faz digital, o físico com o digital, o on com o off, o off com o on, e a gente viu aí muitas emoções aí que aconteceram, muitas coisas, principalmente o movimento do essencialismo, que era essa questão de entender o que de fato é essencial para o mundo, para mim, para a comunidade e para o mundo. Bom, e aí a gente faz a travessia, e antes da gente terminar a travessia, eis que estudiosos aí, que participaram de vários fóruns internacionais, eles falaram, opa, mudou tudo, né? A gente agora não vive, já estava lá desde a década de 90, já estava desatualizado. E a gente cai agora nesse novo mundo chamado de BANI,
né, que é um mundo totalmente desconhecido ainda para, né, para a maioria das pessoas, mas é um novo contexto que já estava na hora da gente criar, na verdade, um novo conceito aí que definisse em blocos, né, exatamente porque é um acrônimo, que cenário de caos e desordem é esse que a gente estava carregando nessa travessia e para onde a gente estava indo. Então, o mundo Bunny, sejam bem-vindos a esse novo mundo, é um mundo aí que, traduzindo, também é um acrônimo, mas traduzindo para o português, é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Eu não vou entrar mais agora no Bunny, que diante dessa definição, eu acredito que o Luciano vai conseguir agora com a gente aí trazer mais uma contextualização desse novo mundo que a gente está vivendo, já entendendo as novas lideranças nesse novo mundo aí, né, Luciano? Vamos embora? Vamos começar? Vamos lá. Você disse bem aí, né, Ale, com toda a sua propriedade de já estudiosa, né, desse universo, desse mundo Bunny, desse mundo VUCA que se transformou em Bunny, né, você já estuda há muito tempo. E ele tem um impacto decisivo na questão de liderança, né? Quer dizer, a própria liderança, com todas essas mudanças no mundo, mesmo antes da pandemia, já estava sendo bastante questionada e bastante instigada, né, a mudar, né, a trazer novos contextos aí para o dia a dia das empresas. E é uma liderança que veio sendo convidada a uma mudança muito grande, inclusive cultural, né? A gente sai daquela questão total do controle e cobrança, né, para um outro universo. E a gente percebe muito que isso, por exemplo, aí se acelerou muito com a questão da pandemia e o home office, né? Então, hoje o líder ele tem que estar aberto e pronto para sair de um contexto onde ele tinha o colaborador na mesa ao lado, né, e exercia sobre o colaborador todo o seu controle ali. O poder sobre, né? O poder O sobre. poder sobre, para um contexto agora que ele tem que motivar e engajar essa equipe à distância com um colaborador que ele vê ou fala uma vez por dia, né? Muitas vezes. Então, é um outro cenário. É um cenário que as empresas a gente trazer alguns dados aqui, que as empresas já estavam sentindo que tinham que trabalhar, né? Então, nas pesquisas aqui, eu peguei um dado de uma pesquisa da Deloitte, que fala que 89% classificam a formação de líder como a questão mais importante dentro da empresa. Mas nessa mesma pesquisa, apenas 13% declara que tem uma excelente geração de líderes globais, né? Então, as empresas entendem já como uma questão de liderança como algo muito importante, mas começam a fazer a sua autocrítica entendendo que isso não está bem resolvido nas empresas. E acho que dentro desse movimento todo, a gente, né, chega aí em toda essa questão da liderança exponencial, porque a liderança exponencial, ela traz outras características aí do líder onde a gente consegue ter muito mais produtividade dentro desse novo tempo, e esse líder exponencial é um líder que consegue navegar muito melhor por esse mundo VUCA, por esse mundo Bunny, e mesmo assim sem perder esse olhar para o futuro, né? Então, são características e habilidades que hoje são exigidas desse líder para que ele possa se colocar nesse lugar de líder exponencial, né? E uma das coisas principais, eu vou falar de algumas aqui, mas uma das coisas principais, e que eu acho que os líderes estão se debatendo muito, é essa questão mesmo da necessidade de navegar por esse mundo VUCA, e que agora é um mundo Bunny, e retransformar, ressignificar, né? Transformar, por exemplo, a volatilidade em visão,
navegar pela incerteza, mas transformar isso em compreensão, navegar pela complexidade, mas transformar isso em clareza, e navegar pela ambiguidade, transformar isso em agilidade. Isso seria o antídoto do VUCA, né? Que também é um acrônimo, É, VCA, né? Você exatamente é, isso, você ter visão do que está acontecendo, ter a clareza, né, da situação, essa visão mais holística, esse olhar mais global para a situação, mas uma visão mais holística, e o entendimento que você falou, para eu entender a complexidade do mundo, o que está acontecendo, né? E a agilidade, que é exatamente isso, tomar as decisões certas, com autorresponsabilidade, com confiança e coragem, né? Porque que é necessário. Então, você trouxe aí esse antídoto muito legal, falar de um antídoto que também é um acrônimo VUCA, justamente para o VUCA. E quando você falou, para não demorar muito, só para falar uma coisa, você disse sobre a liderança com pessoas hoje, né? Esse novo líder. Porque uhum, né, você sai da liderança sobre pessoas e você assume uma liderança com pessoas. E esse com pessoas, Luciano, vai muito de encontro a essa coisa que a gente tem, que eu tenho escutado e estudado muito, que a gente fala que o líder, ele não é mais um super-herói. Ele não é sozinho, o herói sozinho, que combate o inimigo, que combate os problemas. Na verdade, é uma liga da justiça, né? Agora não é só ele como herói, mas todos somos heróis, né? Todos são heróis. Ele forma essa liga da justiça para que juntos eles possam encontrar soluções para os problemas. E eu acho que isso é bem bacana mesmo, né, o que a gente tem visto nessa mudança. o caminho do líder que tem que ter todas as respostas, se sente nessa obrigação de ter todas as respostas e acostuma a sua equipe a isso, né? Cria uma equipe dependente, muitas vezes, e que tem que caminhar para um lugar diferente, né? Para esse lugar de ser essa pessoa que motiva e engaja essa equipe, para que essa própria equipe consiga encontrar soluções e soluções ágeis que sejam adequadas a esse momento, né? Então, acho que essa é uma mudança muito grande aí na questão das empresas, e quando a gente fala até da questão dos pilares, de alguns pilares, né, da liderança exponencial, vem de encontro a um desses pilares, né, que a gente falar da questão do humanitarismo, né, e que antes, talvez, né, antes da pandemia, essa questão do humanitário, do humanitarismo, ele estava muito ligado ao líder exponencial ter a visão, né, e ter a clareza que ele estava ali dentro de um contexto, dentro de um ecossistema, e que ele tinha o papel de fazer bem para fazer o bem, né, para toda aquela comunidade e todos os stakeholders ali envolvidos dentro do processo daquela empresa, né? Então, era para que ele sentisse e soubesse, tivesse a certeza disso e conseguisse passar isso para a sua equipe, né? O objetivo final daquela história era transformar todo aquele trabalho, todo aquele empenho em algo bom, em algo que fosse ser utilizado e usufruído por toda aquela comunidade, né? E a pandemia vem para trazer, além disso, um outro lado, né? Porque se antes a gente pensava nesse contexto geral, agora você também tem que pensar num contexto desse humanitário, desse humano, da porta para dentro, né? Que até você colocou aí também no início, quer dizer, as pessoas foram totalmente impactadas por essa realidade, não tem como não ser. As pessoas foram para dentro de casa, as pessoas foram para um processo de quarentena, as pessoas estão trabalhando à distância, então está todo mundo vivendo o impacto diário, né, da pandemia. E aí o líder agora também tem que pensar nessa questão do humano com a equipe, né? Como é que essa equipe está, como é que essas pessoas estão em relação à sua saúde mental, como é que elas estão passando por essa travessia aí que todos estamos, né? Mesmo agora com
ponto a mais de esperança por conta de vacinação, etc., mas ainda temos uma caminhada longa aí pela frente. Como é que essas pessoas conseguem se segurar, né, e estarem bem para produzirem como elas estavam produzindo antes ou até mais, né, pelo contexto todo aí do home office. Então, o líder Sim. passa a ter que ter essa visão, não só da porta para fora, no contexto todo, mas também da porta para dentro. Eu acho que essa é uma grande mudança. A gente já vê empresas aí criando diretorias de bem-estar para os seus funcionários, diretorias que vão estar preocupadas com a saúde mental dos seus funcionários, pequenos exemplos que a gente vê do dia a dia, mas que já tem essa importância. Hoje você já vê, às vezes, em anúncios de vaga no LinkedIn, a questão de parcerias com plataformas de psicólogos como um dos benefícios, né, que Uhum, a empresa deixa claro ali para o futuro colaborador. Então, uhum. esse humanitarismo, que é um dos pilares aí dessa liderança exponencial, a pandemia vem também para extrapolar isso e levar isso para um outro lugar também, para essa preocupação também com o colaborador. Ô, Lu, e muito legal você estar falando isso, porque eu assisti uma palestra, eu esqueci o nome da pessoa agora, mas muito interessante, no evento Conexões Humanas da BRH. Ele se chama. Eu tenho que lembrar aqui, gente, eu não gosto de ficar sem dar o nome, não, fica muito chato. Mas ele chama Ricardo Voltolini. Ele é Uhum. da Ideia Sustentável. E ele foi fazer um painel junto com a Cláudia Abreu, que era a CEO do Mundo Verde, né? Que todo mundo conhece o Mundo Verde. E ele, Uhum. Luciano, vai muito de encontro com o que você disse. Ele trouxe que o novo líder, né? Esse líder exponencial, ele vai ser orientado por valores, né? Em 4 dimensões. E quais são as 4 dimensões? A primeira você acabou de dizer, liderança cuidadora. Eu cuido, eu me preocupo, né, com meu colaborador. Eu tenho preocupação com a saúde mental dele, né? Eu trago essa característica feminina do cuidar, né? Do cuidar, do zelar, essa coisa da empatia, né? Então, essa coisa de escutar, de se preocupar com a saúde mental, como você disse. A segunda dimensão é a liderança inclusiva, né? Que é essa questão muito importante, né? Porque a inclusão vai ser e a diversidade serão pautas inegociáveis daqui para frente, né? Então, falar de inclusão, de entender o outro, de saber de respeitar as diferenças, de prezar pela igualdade. Então, esse líder vai ser, nessa dimensão, a liderança inclusiva. A terceira dimensão de liderança, ele chama da liderança ecocêntrica, né? Sai o ego, né, Luciano? Sai o ego, a coisa toda daquele líder, o herói, que lidera sobre pessoas, né? Aquele comando-controle, aquela coisa meio que tirana, como muitos líderes foram aí, né? Eu conheci muita gente que sofreu muito na mão de líderes. Eu já sofri, eu sou uma sobrevivente disso. Todos nós, né? Nossa, e você jamais podia contestar ou peitar qualquer coisa, porque já era uma ameaça e perseguição. Meu Deus, a gente viu muito isso. Mas era a liderança egocêntrica, né? E a terceira dimensão, ele fala da liderança ecocêntrica, né? Essa coisa de controlar o ego, não preciso do ego, eu troco o eu pelo nós, né? Nós vamos fazer aquela coisa de sai o herói sozinho, entra a Liga da Justiça, né? Esse líder, essa liderança ecocêntrica não está preocupada em ser o melhor do mundo, né? Não quer liderar sobre pessoas, né? Em cima das pessoas. E prioriza, né, o interesse de toda a cadeia de stakeholders. Então, essa liderança ecocêntrica, ela traz muito mais confiança, ela estabelece elos aí de colaboração, né? Ela traz uma liderança exemplar, digamos assim, né? Porque ela tem ela olha a realidade a partir de uma visão sistêmica de interdependência. E a última dimensão, Luciana, é a liderança ética, que vai muito de encontro também aí com o que a gente vai precisar, que está se falando muito, que você deve, talvez, conhece bastante, que são
a falar de ESG, né, que são as boas práticas ambientais, sociais e de governança. Só que aqui entra essa coisa da ética, né, desse líder mais intuitivo, comprometido com a ética, ativista, um ativista social, ele gosta de servir a várias causas, ele se preocupa realmente com a ética no sentido do todo mesmo, né? Aonde isso vai impactar, se eu faltar com a minha ética, aonde isso vai impactar na empresa, na vida dos colaboradores, nos meus pares, na minha família, né? Qual legado eu quero deixar? Então, essa coisa vai ser super importante falar de ESG e entender que a gente precisa deixar um legado aí positivo para as gerações futuras. Então, esses são os 4 aí valores de liderança aí. Se você pegar hoje um exemplo, Pedro Paulo Diniz, ele tem a Fazenda da Toca, que é alimentos orgânicos e tudo mais, e a liderança dele ali é orientada por princípios de sustentabilidade da ética, né? Então, tudo que ele faz, ele constrói em torno de respostas, né, de buscar respostas em torno dos dilemas aí da sustentabilidade. Então, é um exemplo aí de uma liderança ética. Então, é bem legal a gente falar sobre isso, né, Luciano? Dessas 4 dimensões que fazem sentido, né, dentro de tudo que você falou. E isso vai se somando, né? Porque a gente vai falando dessas dimensões, e isso vai se somando com os pilares também que a gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa, né? E essa questão, por exemplo, da ética, ela vai permear tudo, né? E até em relação à questão da tecnologia, né? Um outro pilar da liderança exponencial aí também é essa questão da visão tecnológica. Mas é um líder que ele sabe que tudo que ele trabalhar e tudo que ele for construir em relação à tecnologia, isso vai implicar em questões éticas, morais e sociais, né? Não é só a tecnologia pela tecnologia, independente de qualquer coisa, sem entender o desdobramento, por exemplo, disso em relações éticas, morais ou sociais, né? Então a gente tem um líder que sai de muitos estereótipos aí, né? A gente falou de vivência, né? Quem nunca, né, viveu esse conflito com um líder ou na verdade um chefe, né? Com toda essa visão de comando-controle, né? E tudo isso vai passar por um grande aprendizado, né? Porque quando a gente olha todo mundo que está no mercado aí, as pessoas que estão no mercado hoje em posição de liderança, a grande maioria, aprenderam que liderar era isso, né? Liderar era comando, controle, era pressão por resultado, passando em cima de qualquer outra questão ética ou de preocupação com a qualidade de vida do colaborador ou com as necessidades dos stakeholders. Quer dizer, tudo isso é muito novo ainda. É excelente que a gente já tenha, mesmo sendo novo, que a gente já tenha bons exemplos aí, né, que tenha todo um movimento que se relaciona aí também com a questão do capitalismo consciente, né, e que traz para a cena exemplos de sucesso indo para um outro caminho, né, e que buscando essa questão da liderança exponencial mesmo, mas a gente tem um caminho de construção muito grande, porque essa é uma virada de chave que tem que ser construída, né? Com Que, certeza. que acho que a pandemia nos ajuda nesse sentido em acelerar esse processo, né? Porque agora com a nova realidade das relações de trabalho, esse líder exponencial é o líder que efetivamente vai conseguir engajar e fazer as pessoas se tornarem mais produtivas, né? E garantir a entrega mesmo numa nova forma de se relacionar com
com toda a equipe. E tudo o que você foi falando também, né? Por exemplo, o líder cuidador. O líder cuidador também ele tem que estar muito ligado a outros dois pilares aí também da questão da liderança exponencial, que é a gente trazer para a cena o futurismo, né? É um líder que tem que estar navegando nessa tempestade toda, mas tem que estar com um olhar no futuro, tem que estar aberto ao que vai vir, é o líder que ele tem que se sentir confortável trabalhando com o que é conhecido, mas também tentando desbravar o desconhecido, né? E quando a gente fala dessa questão de visão de futuro, esse desbravar esse desconhecido só é possível quando você tem a diversidade aí dentro da empresa, a diversidade dentro das equipes, e só é possível passar por isso também quando você sai do que você falou, do herói para a sala de justiça, né? Então, você tira a figura de uma única pessoa como dono da verdade, que vai resolver todos os problemas, para essa questão fazendo essa analogia, para a questão desse conceito da sala de justiça. São todos juntos ali que vamos conseguir resolver esse problema. E isso é uma visão muito forte do líder, que só quem tem isso, esse tipo de visão, é esse líder que está antenado e que está aberto para o futuro. O futuro é esse, apesar da gente passar por momentos difíceis aí, cada vez mais a gente consegue perceber em exemplos claros, né, como aí, por exemplo, o Magalu, que é o grande exemplo aí da vez, que está uma empresa de varejo que tinha uma base muito tradicional e conseguiu se reinventar o negócio e cada vez mais com uma preocupação com um crescimento, com esse olhar no futuro da diversidade, esse olhar no futuro dos novos canais, dos múltiplos canais, no entendimento que o físico e o digital são a mesma coisa, então ali a serviço do cliente, né? Então ter esse olhar Uhum. no futuro também é entender que o cliente está no centro mesmo, né? E que a empresa tem que estar refletida ali, tem que refletir esse cliente dentro também, então aí vem a diversidade toda também para dar essa sustentação. Então, é um outro pilar aí da liderança exponencial, esse olhar para o futuro, né? Esse, mesmo que não seja a base técnica do futurismo, mas o líder exponencial ele tem que ter isso já enraizado em si, ele tem que trazer essa visão, e que era uma visão que a gente muitas vezes tinha muito limitada, né, Ale? Quando a gente fala dessa questão de Uhum, com planejamento, certeza. as empresas se limitavam muito a um futuro muito numérico, vamos chamar assim, né? Que Aham. quer dizer, que a tendência do mercado em números, o que eu espero de meta de faturamento, Uhum. ou de resultado para o ano. E hoje o futuro é muito mais do que isso, né? A gente Sem está dúvida. ele está em construção aí a todo momento. Então acho que um outro como a gente tem que falar dentro do cenário que a gente está, o outro ponto aí que a pandemia também traz para as empresas e para essa liderança exponencial é sair desse lugar só do número e das minhas projeções para um lugar para entender que esse novo momento de consumo e de realidade econômica ele está em construção, porque a gente nunca viveu o que estamos vivendo. Então, é um dia depois do outro, um passo depois do outro. Então, acho que isso para as empresas que souberem se aproveitar disso, e o líder que souber absorver isso daí, ele vai ter um ganho muito grande, vai se aproximar muito dessa liderança exponencial, né? Porque
do futuro, você passa para o outro pilar, que é a inovação também, Uhum. né? Que é saber que lidar com esse futuro e lidar com a inovação. Então, quando o líder também assume esse papel de inovador, ele percebe que ele deve estar sempre pensando no cliente, né? Que a inovação ela vai estar ali a serviço do cliente, para o cliente, pelo cliente, né? Então, Então, isso aí é uma das habilidades desse novo líder, né? E competência, ser criativo, ser inovador, né, Luciano? exatamente, é ser criativo e ser inovador e perceber que a inovação ela pode acontecer agora da ideia de um funcionário, de um comentário de um cliente numa rede social, pode surgir de lugares onde a gente antes não imaginava, né? A gente volta de novo, a gente sai daquela questão do líder que tinha as grandes ideias e que passava por uma equipe executar aquilo ali, para um lugar onde essas ideias podem vir de todas as pessoas que se relacionam com o serviço ou com o produto, né? E aí é, Uhum. esse líder exponencial aí, ele tem que ter é, essa questão da criatividade e da inovação na pauta do dia, né? Não só Uhum. com ele, mas permitir que a equipe dele também ou seja, né? Conseguir fazer com que a equipe também possa exercitar isso no dia a dia. E essa competência da inovação aí, isso vai de encontro com as 6 competências aí do líder do futuro da Singularity University, que uma delas é inovação, a outra é ser um tecnologista. Né? O que é ser um tecnologista? É esse líder saber o uso, como usar a tecnologia a favor do negócio, a favor da empresa, a favor né, das pessoas, né? O que ele vai fazer com essas novas tecnologias, como é que ele vai operar essas novas tecnologias, né? Tomar as decisões inteligentes para ele usar essas tecnologias a favor da organização para aumentar a produtividade, melhorar também o trabalho das pessoas, né, dos seus colaboradores. A outra também competência também dessas da Singularity que a gente tem, que é a, a curiosidade, né? Essa eterna É, curiosidade, né? Que a gente que isso se despertou muito, né? Na pandemia, as pessoas tiveram muito acesso a conhecimento, né? Foi muito acesso e despertou muito essa curiosidade de aprender. E esses novos líderes vão precisar se alimentar constantemente alimentar essa curiosidade constantemente, porque vão precisar se atualizar, né? A gente está falando muito de futuro como a gente está falando de mundo bunny, tudo muito rápido, né? O que é hoje, amanhã não vai ser mais. Essa atualização constante vai muito de encontro com aquela frase de Alvin Toffler, né? Que diz que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não saberão desaprender, reaprender e aprender. Né? Ampliar esse conhecimento, ser curioso, estudar, desaprender o que não serve mais, né, Luciana? Aquilo que já passou, como você falou, aquela projeção de números, aquilo já passou. O lucro, né? Se a gente falar de capitalismo consciente, aquela visão de lucro, lucro, lucro do capitalismo selvagem, ele está na hora dele ser interrompido, né? Está na hora da gente falar que as empresas conscientes, essas empresas humanizadas aí do futuro, lideradas por líderes, né, conscientes, mais humanos, compassivos, inclusivos, né, tá fazendo esse chamado aí à consciência e mostrando que a gente precisa ter propósito maior, né? Qual é o propósito dessa organização, né? Qual o impacto que ela gera na comunidade, na sociedade? Quais são as boas práticas dela, ambientais, sociais e de governança? Isso vai contar muito, né? Para que o cliente que mudou, o novo consumidor, né? O que ele vai buscar daqui para frente, né? Ele vai se importar com empresas que têm essa missão, que têm esse propósito. Então sai essa coisa do lucro, lucro, lucro. E o lucro, ele existe, ele não deixa de existir, obviamente, mas ele se torna uma consequência do propósito dessa organização. E uma outra... tem aí, Pode Alex, falar. só a gente Não, fazer um pode falar. parênteses, um ponto importante aí que você falou, esse líder também, que é essa questão, que é uma questão base, né? Que é essa questão do aprendizado, né? Que é esse líder que tem que reaprender, reaprender, reaprender a todo momento.
E uma Uhum. característica também que vai ter que existir também nesse líder é essa sabedoria da autocuradoria também, porque a gente hoje tem um volume de informação muito grande. Então, é um líder que também tem que ter uma sensibilidade, um olhar para aprender o que ele efetivamente deve aprender. Ele aprender a selecionar todas essas informações nesse universo todo aí, né? E fazer esse papel também com as pessoas, né? Uhum. Trazer, esse ainda é um papel do líder, né? Trazer para o contexto, trazer para a equipe, trazer para a empresa o que ele tem visto de relevante de informação e de aprendizado. Não só para Sim. fazer a empresa trabalhar com isso, mas para mostrar muito essa questão de, olha, mesmo eu tendo aqui no meu papel de liderança, eu não tenho todas as respostas, eu estou buscando, eu estou aprendendo todo o tempo. Verdade. Não, muito interessante. E também tem uma outra competência que lá da Singularity University, que é o antropólogo, que ele fala assim, você ter essa capacidade de enxergar o desconhecido sem preconceito, sem julgamento, né? Porque a pandemia foi algo totalmente desconhecido para todos nós e muitos enxergaram como barreira, dificuldade, medo, caos, desordem. Muita gente enxergou dessa forma mais negativa. Outros enxergaram o desconhecido de uma forma mais como oportunidade de evoluir, Uhum. de ressignificar a si mesmo, de ressignificar seu negócio, né? A gente viu muito isso. E esse antropólogo é você olhar o desconhecido sem julgamento e enxergar a oportunidade naquele desconhecido, né? Eu não me assusto com o desconhecido. Aí vai muito de encontro com o que você falou, essa coisa, deixa eu enxergar isso aqui. O que é isso, né? O É, entendimento, né? Isso vai ser muito necessário no Bunny, né? Essa capacidade de entendimento, né? Se o mundo vai ser agora passa a ser frágil, não linear, ansioso e incompreensível, deixa eu ter um entendimento sobre isso. E quando a gente fala de ansioso, tem muito a ver com essa coisa da agilidade. A gente precisa ser ágil, tomar as decisões com mais agilidade, com maior agilidade, pela velocidade do mundo, né? A gente está falando, as coisas estão mais rápidas, né? A gente está falando dessa coisa do ágil já há um bom tempo. Mas eu não preciso ser uma ansiosa que toma decisões com agilidade, né? Eu posso ser uma pessoa consciente, um líder consciente, que tem que tomar uma decisão com agilidade naquele momento, porque é importante para a companhia, mas ele vai munido de coragem, ele vai munido da fé dele, porque a gente fala um pouco também da inteligência espiritual, ele vai munido, que não estou no sentido da religião, mas do propósito, de fé, de algo que move. E ele também vai munido de autorresponsabilidade, né? Ou seja, eu vou tomar essa decisão para o bem de todos, não é só para mim, não é uma coisa minha, mas é para mim, para a organização que vai ser melhor, mas sem trazer essa ansiedade para si, porque se ele trouxer ansiedade, a gente vai girar naquele mesmo no mesmo movimento de antes, né, Luciano? Ansioso, tenso, nervoso, é, automático. Então a gente tem de respostas que ter esse rápidas e antídoto da resposta. automáticas. Isso. Por isso a gente tem que ter esse É, antídoto para o Bunny, né? E uma outra que fala, por exemplo, a fragilidade, né? As pessoas vão estar. É um mundo mais frágil, né? Mas aí entra. Eu já não gosto mais de falar de resiliência. Eu prefiro falar de antifragilidade, né? Como eu vou conseguir lidar assim nesse momento. Tem um exemplo que eu quero trazer aqui. Eu estou tentando achar, peraí que eu vou mostrar. Que fala da fragilidade. Quer ver? Do mundo frágil. Quando a gente você procura aí, vou reforçar que assim o líder também, a gente desse líder exponencial, o líder que tem que aprender que entre essas questões de resposta, entre sim e não, existe o talvez, né? E é um líder que tem que Isso. aprender a falar mais talvez. Não é o piloto Uhum. automático do não, 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 ou sim na ansiedade. É talvez, vamos conversar, vamos aprofundar, vamos entender isso aqui. E conseguir Exatamente, fazer isso dentro desse processo, mesmo fazendo isso, continuar sendo ágil, mas poder exatamente, se dar o direito e aprender a fazer isso no dia a dia com a sua equipe. Trazer exatamente. mais desse talvez. Não, e aguentar o que virá, né? Ser antifrágil é você aguentar o que virá. Se mudar a música, se vira aí para você aprender a dançar outro ritmo, né? É, E
Ele tem que A aprender. fragilidade, né? No coitadismo. Exatamente. E é um líder que tem que aprender, na liderança exponencial, a receber os problemas positivamente, né? Porque a gente também tinha o outro lado, a antiga liderança, tinha muito essa coisa, está me trazendo problema de novo, né? E aí, na ansiedade, também dava as respostas rápidas e sem pensar. Quer dizer, a gente entender que o problema também é positivo. Ter aquele problema Exatamente. significa que a gente pode encontrar uma solução mais adequada para o cliente, para a empresa ou até para a equipe. Né? Exatamente, isso, exatamente. E aí, Luciano, trazendo mais algumas, eu trouxe aqui algumas habilidades aí do líder protagonista, né? Eu vou falar algumas aqui, que esses líderes protagonista, né? Esse líder exponencial, possuem um propósito bem definido e trabalham por ele, não se deixam vencer pelas incertezas, pelas inseguranças e incompreensões, não linearidade do mundo bunny, são conscientes de seu papel enquanto líder humanizado, você falou muito de humanizar, de humanização, implementam ideias revolucionárias, engajam e inspiram pessoas extraindo o que há de melhor nelas, né? Essa liderança com as pessoas, causam impactos sociais extraordinários, desafiam o status do antigo modelo capitalista, que era o selvagem, lideram com as pessoas e não sobre as pessoas, a gente falou disso, são criativos e sempre buscam aprender sobre as inovações do mundo, você trouxe isso, tomam decisões com foco na abundância, esperam engajamento com a causa, trabalham com coragem e paixão, porque coragem e paixão contagia. Eu tenho um líder, né, Luciano, que ele trabalha com coragem, paixão, ele é aquele líder da Liga da Justiça, vamos todo mundo junto. A gente é contagiado, né? Nós somos contagiados e É, a o, gente ex- é motivado, né? o exemplo arrasta, né? O exemplo leva as pessoas, né? E esse líder que consegue ter isso, essa coragem, essa paixão, ele vai contagiar, com certeza. Exatamente. Não, e é muito bacana a gente falar desses novos líderes, né? Tem uma outra habilidade aqui também que fala que esse novo líder, esse líder protagonista, eles dão espaço e autonomia às equipes de trabalho e permitem a experimentação e os erros naturais. Isso vai aí, Luciano, vamos falar dessa coisa do erro, né? Daquele gestor, daquele líder anterior que não permitiu o erro, que era comando, controle e as pessoas tinham medo de errar dentro da organização. Medo. Eu já senti isso. Exato. Eu errar, vou ser demitida. Por quê? Porque o líder não suportava o erro. Então, mudou isso muito, né, Luciano? Isso é uma tendência que não pode mais existir, né? Eu acho que isso Tá em off. exatamente. Isso é uma questão que já está na base da liderança, né? Eu acho que até vem antes da própria liderança exponencial, que é entender que o erro pode ser aprendizado, né? As startups aí, todas as metodologias ágeis aí, os MVP da vida estão aí para mostrar isso, quer dizer, vá, faça, erre, resolva rápido, faça de novo, né? Porque o erro é aprendizado e as equipes têm que ter esse espaço, porque senão você não consegue chegar nesse lugar exponencial, porque você vai ter uma equipe totalmente travada, né? Sem Que não, dúvida. não, não consegue ter, não tem tanto medo de errar, não consegue olhar para frente, não consegue ter visão de futuro, não consegue estar olhando para a inovação, porque a inovação pode trazer o erro, né? Sem dúvida. Então, a liderança hoje em dia tem que ter é, muito foco nessa possibilidade e essa abertura ao erro, que vai levar ao aprendizado. Uhum. Ô, Luciano, agora fala para a gente aqui uma coisa. Qual é o líder, qual a importância do feed forward para esse novo líder? Quero que você explique. Muita gente não deve saber o que é feed forward. Qual vai ser a importância do feed forward aí nesse líder que está com essa visão de futuro, olhando para frente? Vamos lá. Eu acho que ela é fundamental, né? Então, para contextualizar para as pessoas o conceito, o Fit Forward é um conceito que nasceu para nos colocar com um olhar no futuro, né? Assim, acho que com uma forma fácil de explicar ele é falar que quando a gente fala do feedback,
né? A gente sempre está falando para a pessoa, né, de algo, dando um retorno sobre algo que passou, algo que ficou para trás, né? E quando a gente vai conversar com a pessoa, com um colaborador, quando o líder vai colocar isso dentro de uma visão de feed forward, a gente está falando do futuro, né? E a gente, a base do feed forward, quando a gente fala do futuro, é de olhar exatamente isso também, né? Que é falar sobre olhar o erro, mas como aprendizado, como visão de futuro. Então, a gente vai falar de melhoria, a gente vai dar retorno, a gente vai falar de desenvolvimento, de crescimento, mas com esse olhar para o futuro, não com esse olhar para o passado, que muitas vezes é um olhar de acusação, de apontar o Seria o dedo, feedback, né? falar. A gente fica sempre preso nesse passado que já não existe mais. O feed forward, ele não invalida o feedback, né, Luciano? Ele só É, é um novo conceito de olhar para frente, ou seja, olhar o que a gente já fez, o que esse líder fez e o que ele vai fazer daqui para frente, né? exatamente, ele não vai. O retorno sempre vai ser importante, né? Mas antes a gente só tinha essa preocupação com o retorno, né? E aí parava ali, tinha um ponto. Não, agora a gente tem a preocupação também com o futuro, né? Então vamos usar esse retorno, esse passado para aprendizado, mas vamos olhar para o futuro, o que a gente pode construir nesse futuro. E eu acho que as empresas, os líderes, vão cada vez mais usar esse feed forward no dia a dia, né? E o nosso contexto, né? Esse contexto de hoje de pandemia que estamos vivendo, nos faz pensar exatamente nisso, né? Quer dizer, vamos olhar o que estamos vivendo para aprender para o futuro, né? Então, acho que ele vai ser Uhum. cada vez mais utilizado aí pelas empresas e cada vez mais conhecido. Ai, muito interessante. Luciana, a gente está quase caminhando assim, né? A gente está indo bem, ainda tem mais um tempinho aqui, não muito, mas a gente tem. Eu queria aqui falar sobre. é, Na verdade, eu queria falar um pouquinho mais desse. A gente está falando, se a gente falar de capitalismo consciente, né? A gente fala um pouco sobre isso, que um dos 4 pilares é a liderança consciente, né? O capitalismo Uhum. consciente é um novo olhar para os negócios, que surgiu já há alguns anos, que agora ganhou mais força, onde ele vem para substituir o capitalismo selvagem. Para vocês terem uma ideia, em janeiro de 2019, em Davos, né, na Suíça, na reunião do Fórum, Fórum Econômico Mundial, onde reúne grandes líderes, uma das pautas ali que foi discutida foi a questão do capitalismo consciente, ou seja, quem serão os novos líderes do futuro, a liderança consciente nas organizações, a cultura consciente. Então, eu estou falando de 4 pilares, né? Que é a liderança consciente, a cultura consciente, orientação para os stakeholders e propósito maior. A questão do propósito é o que a gente já falou, né? O lucro é importante, mas ele é uma consequência desse propósito que Desse propósito, exato. ela traz, né? E aí, Luciano, quando a gente fala desse líder consciente, eu gosto. Você citou uma coisa, eu não me lembro que momento foi, mas quando a gente fala dentro da liderança consciente, surgiu o estudo sobre a liderança Shakti, né? O líder Shakti. Não é, Uhum. o líder é a líder Shakti, né? Que é um novo conceito de liderança que ele vem para aprofundar a liderança consciente dentro das organizações, para mostrar o seguinte, que esse novo líder, ele tem que trazer características, ele tem que trazer o equilíbrio, né, das características masculinas e femininas aí que são muito importantes para ele liderar no futuro. Porque a gente percebeu que ao longo da nossa vida, Luciano, a gente carregou muito, a gente negligenciou, homens e mulheres, tá? Nós negligenciamos muito as características femininas aí ao longo da nossa liderança. Então, a gente teve homens como líderes com características em excesso masculinas, que aí entra a questão um pouco da agressividade, da intolerância, aquela coisa mais intensa do masculino, né? Aquela coisa comando-controle. E nós, mulheres, também carregamos muito mais a masculina do que a feminina, porque a gente trouxe isso dos nossos pais, né? O meu pai disse para mim: olha, vai em frente, vai ser uma grande líder, para isso vai ter que brigar com todo mundo, vai ter que lutar. Então, eu carreguei muito masculino na minha liderança. E eu sei as consequências disso, que foram, né?
não foram legais. Então, quando a gente está falando da liderança Shakti, trazendo para o capitalismo consciente, né, para aprofundar a liderança consciente, está vindo esse novo modelo chamado de liderança Shakti para mostrar que o líder, Luciano, esse líder exponencial, esse líder do futuro, ele tem que equilibrar. Né? Ele tem que trazer o equilíbrio das características masculinas de liderança, que tem o poder de decisão, que tem todas aquelas características masculinas que são que resolvedor de problemas, né, que estão ali, com a feminina, que é necessário, porque aí, Luciano, ela vem junto a empatia, que é uma coisa que eclodiu na pandemia, vem junto a afetividade, a espiritualidade, essa preocupação vem junto o cuidado, né? Aí tem a ver com a liderança cuidadora. Você fazer essa coisa da mulher se preocupar muito com a ética também nos negócios. Então, você acredita nesse novo modelo? Você acredita que tem que haver esse equilíbrio entre essas características masculinas e femininas, essas energias, para ser um líder mais equilibrado? Com certeza, Ale, eu acho que esse é o caminho, né? Até você aí levanta muito essa bandeira, né? E apresenta esse conceito para as pessoas. E eu acho que esse é o principal caminho da liderança, né? Que é encontrar esse equilíbrio, esse lugar, esse novo lugar, na verdade, né? Eu acho que esse é um grande desafio, mas ele passa por toda essa questão. Então, do equilíbrio entre o masculino e o feminino, e o grande equilíbrio que isso pode trazer, não só para o líder, mas para a organização, né? Em termos, além de organizações mais conscientes aí, organizações mais saudáveis, né? Eu acho que essa liderança, ela traz esse lugar também de a gente sai daquela visão ou daquela necessidade de ter uma organização tóxica, né? Que o resultado só vem a partir do momento que você cria equipes ou uma empresa em estado de guerra, né? Tem muito essa coisa de o resultado, se uma área não está brigando com a outra, é porque tem alguma coisa errada, sabe? Isso não tem mais lugar no mundo que a gente está caminhando agora, né? Então, eu acho que a liderança Shakti, ela vem para isso também, né? Eu acredito muito nela para trazer esse lugar de empresas e de uma convivência corporativa saudável, né? Eu acho que esse equilíbrio aí vai nos levar para esse momento. Temos uma estrada aí, e quanto mais a gente fala sobre isso e as pessoas começam a ter consciência disso, mais fácil vai ficar para que a gente chegue nesse lugar. Mas acho que essa tem que ser a grande busca aí também desse caminho de liderança. Maravilha. E fala-se muito, Luciano, que essa liderança consciente do futuro, depois de todo esse processo, essa travessia que a gente passou com a pandemia, vai ser, vai ser uma liderança que vai enxergar o espaço da organização como um espaço de cura, de transformação das pessoas. Porque aí vai muito de encontro, né, com como as pessoas estão saindo desse processo. A gente caiu de novo em a gente está de novo, todo mundo ainda abalado, a gente mal saiu, já estava abalado mais um pouco. Então, Luciano, a gente pode falar de uma grande responsabilidade desse novo líder, né? Dessa preocupação com a saúde mental das pessoas. Então, ele vai carregar essa responsabilidade, por isso ele tem que estar muito bem preparado emocionalmente, né? A gente chega aí, né, em dois pontos extremamente importantes, né, dessa liderança exponencial aí, e você localizou super bem nesse momento que a gente está vivendo ainda dentro da pandemia, né, que assim, mesmo tendo aí a questão da vacinação, mas, por exemplo, se você olhar em cenários aí, tem grupos que talvez só vão ser vacinados no final do ano ou no ano que vem, né? Então, quer dizer, a gente ainda vai ter que conviver bastante com essa realidade. E aí entram duas questões, que é o líder conseguir ter esse olhar para as pessoas,
né, de cuidado, de como as pessoas estão, como é que elas se encontram ali, como é que está a saúde mental dessas pessoas até, e a questão do autocuidado, né? Para cuidar do outro, ele também tem que ter a consciência que ele também tem que se cuidar, né? Que ele tem que estar equilibrado, né? Aí a gente de novo falando do equilíbrio, ele tem que estar equilibrado para que ele consiga passar por essa travessia também, ajudando as outras pessoas, né? Então, tem a liderança hoje tem esse grande desafio, né? De também olhar, mergulhar em si e O conseguir autoconhecimento. é, ter o trabalhar o seu autoconhecimento para que ele consiga, a partir desse autoconhecimento, gerar ali ter as suas ferramentas, ter os seus pilares ali de autocuidado, né, da sua sustentação de autocuidado, para que ele consiga ajudar, consequentemente, a equipe, a empresa, e todo o sistema que está à sua volta, nessa travessia que a gente ainda temos uma longa caminhada aí. Verdade. Muito bacana, né? A gente terminar falando dessa importância do autoconhecimento, né, Luciano? Nunca se falou Exato. isso. E eu acho que as empresas se abriram as portas para falar de autoconhecimento, abriram as portas para falar de propósito, abriram as portas para falar de saúde mental, de bem-estar, como você disse, né? Que tem aí hoje essa preocupação com essas pautas importantíssimas. Nunca se falou tanto disso. Eu acho que tem uma pauta, uma reunião que houve virtual, né, do Fórum Econômico Mundial, que foi no final do ano, acho que no meio do ano passado, se não me engane, eles trouxeram um tema super importante que The Great Reset, né, The Great Reset, que é a grande Uhum. reinicialização, que vai ser mais do que tudo importante. Eles vão trabalhar muito para que o ano de 2021, esses líderes mundiais, que haja uma grande reinicialização, não só da humanidade, como da economia também mundial, obviamente, mas principalmente da humanidade. Ou seja, que como se a gente vai passar esse 2021 ainda sobre um test drive, sobre esse momento de grande transformação, né? O Yuval Harari, que é um grande futurista e escritor, ele fala isso, que a gente vai viver o momento do test drive 2021. Essa reinicialização, esse reset, ele também vai ser um reset das lideranças, né? Os líderes que não fizeram reset, que não fizeram essa reinicialização para buscar esses novos modelos, né? Para se autoconhecer, para entender que é necessário mudar, né? Que é preciso ter um olhar mais empático para a sua equipe, mudar a sua forma de liderar, ele não vai acompanhar essa reinicialização, né? Ele vai ficar de fora, porque o mundo está pedindo isso e é o que a gente vai viver daqui para frente. Ele vai, e eu acho que assim, finalizando aí, eu acho que que as lideranças têm que refletir bastante, e ter um entendimento do impacto que elas têm na vida das pessoas também, né? Para que esse líder possa realmente embarcar nesse novo mundo, né? Admitir esse grande reset aí e fazer uma reinicialização no seu jeito de liderar, né? Porque se a gente Uhum. for olhar, eu sempre penso nessa questão de liderança também, que as pessoas às vezes têm uma visão muito estreita aí, em relação ao impacto que um líder ruim tem na vida das pessoas, porque Uhum. um líder ruim ele tem um impacto naquele colaborador. Esse colaborador tem uma família por trás. Se esse colaborador está ali num ambiente tóxico de trabalho, num ambiente que não proporciona a ele uma qualidade de trabalho, ele vai levar isso para casa. Então, um líder ruim, ele impacta não só o funcionário, mas ele impacta a família do funcionário. E aí, Exatamente. consequentemente, é muita gente. Então, acho É que uma cadeia. é uma cadeia. Então, acho que a gente quem tem um papel de liderança hoje, tem que estar aberto, tem que, apesar de ser desafiador assim, esse líder exponencial tem muitas características a serem buscadas aí,
tem que comprar essa briga e embarcar nessa viagem mesmo, porque só dessa forma a gente consegue chegar lá do outro lado, Perfeito. passar desse test drive e chegar lá do outro lado com empresas mais saudáveis mesmo. Eu acho que essa é uma Eu grande acho que mensagem. nada foi por acaso, talvez tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que vai ser um grande reset, uma grande reinicialização. Eu acho que quando chegar 2002 vai ser o ano que a gente realmente vai estar pronto, fortalecido, a gente vai poder enfrentar qualquer outro tipo de situação como essa que a gente está vivendo, né? Eu acho que vai ser um ano agora da gente pegar tudo que a gente viveu, aprendeu, desaprendeu, reaprendeu e começar a trabalhar em cima disso, né? De ver como é que a gente pode evoluir a partir disso. Eu quero terminar com uma frase, Luciano, do 40º presidente dos Estados Unidos. Você sabe quem foi o 40º presidente dos Estados Unidos? Não, não sei. Ronald Reagan. Ah, olha aí. Eu vou terminar com uma frase dele que ele diz o seguinte: que o maior líder não é necessariamente aquele que realiza as coisas mais extraordinárias, e sim aquele que faz com que as pessoas superem os seus limites e realizem coisas extraordinárias. Disse tudo, disse bem. Não é? Ele tem que ser esse novo líder. Luciano, maravilha! Que delícia a gente conversar sobre isso. Lembrando aqui, deixar o recado para todo mundo que a gente vai estar fazendo na próxima semana, né, Lu? Na próxima terça, Lu? Isso, a gente está Qual que é o fazendo nosso a série. o tema? A gente vai ter trazer mais um tema. A gente É, não sei se a gente, mas a gente está definindo esse novo tema, mas sempre, gente, trazendo temas que estejam linkados aí com esse novo contexto de mundo, essa travessia do mundo VUCA para o mundo Bunny. Por isso o nome da série, né? Do mundo VUCA ao mundo Bunny. Então a gente vai trazer temas aí bem interessantes, bem atuais, bem temas que têm a ver com essa transformação que a gente está vivendo, com essas mudanças exponenciais, para mostrar como é que a gente pode se situar, trazendo dados, trazendo informações relevantes, né, conteúdos bem interessantes para compartilhar com vocês aqui nessa série. Lu, deixa seu recado. pois é, na verdade, meu recado hoje, né, vai ser como é que fala, uma dica, na verdade, aí, para que as pessoas comecem a acompanhar, né, os líderes aí, comecem a acompanhar mais o capitalismo consciente, né, mesmo que você ainda não tenha ouvido falar tanto, ou só tenha ouvido, é, só o nome esteja aí no ar, mas, assim, o capitalismo consciente está aí, você pode acompanhar no Instagram, né, então, a gente tem no Instagram lá, @capitalismo consciente. Comece a pesquisar, comece a olhar sobre o assunto, porque começar a acompanhar esse conceito já ajuda muito a gente chegar nessa evolução de liderança consciente e liderança Shakti. Exatamente, viu, gente? Então, realmente, quem estuda e lê sobre capitalismo consciente realmente passa aí por um processo de entendimento, primeiro de choque, assim, depois de transformação e entendimento, né, de que realmente a gente precisa mudar, é uma nova realidade, e a gente precisa enxergar o mundo aí de uma forma mais consciente, de uma forma mais inclusiva, compassiva e humanizada. O mundo precisa disso, o mundo está gritando por isso, as pessoas estão precisando, e a gente precisa realmente, assim, ter, né, acreditar nessas novas lideranças que estão vindo, as que estão aí, nessa transformação desses novos líderes, e principalmente na política, para que esses problemas que a gente está enfrentando não virem uma guerra política, né, mas que realmente que a gente possa ter líderes, né, mundiais, aí, líderes que realmente se preocupem com as pessoas, com a população, com o planeta, com o mundo, e não com seus interesses próprios. Esses líderes a gente não quer, né? A gente já está farto disso. Obrigada. Até a semana que vem, né, Luciano? Com mais um tema. É Fico muito isso. feliz de compartilhar Obrigado. Até semana que vem. toda terça, Voltaremos aí com 19 mais horas, do mundo VUCA ao mundo. Bunny. Até mais, gente. Obrigada, Lu. Valeu, Ale. Até mais, gente.